Bem, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 20. Hoje nós vamos continuar aquilo que foi ouvido domingo passado sobre a morte. E nós veremos um outro ato do Senhor depois de morrer pelos nossos pecados. Segundo o apóstolo Paulo, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição é necessária. E aqui nós temos, nesse capítulo de número 20, a ressurreição de Jesus, as suas evidências e a sua transformação nos seus discípulos, tá bom? Vamos ler apenas até o verso 10, que é um capítulo um pouco extenso, e depois nós vamos passar com a graça de Deus sobre todo ele. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão, Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, o que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Amém. Pode se sentar. Irmãos, nesse ponto, nós chegamos naquilo que dentro da teologia sistemática nós chamamos de a exaltação de Jesus Cristo. Todos me ouvem bem no fundo? A exaltação de Jesus Cristo. E quando nós falamos desse aspecto, nós devemos lembrar que Jesus, ele tinha 3 estados, né? Ele passou por 3 estados. Estou sem cronômetro, então isso significa que não temos tempo hoje. Então, olhando para o texto de João 20, ele está no período da exaltação. Mas quando nós olhamos para toda a Escritura, e uma maneira da gente entender a vida e a obra de Jesus, é que antes de Jesus encarnar, ele sempre existiu. Ele fala isso, ele ora. Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então Jesus tinha um estado pré-existente. Então quando Jesus encarna, e isso acontece nos inícios dos evangelhos, mostrando que Maria seria aquela que receberia Jesus no seu ventre, né, de maneira sobrenatural. Ele então entra num estado que nós chamamos o estado de humilhação. E a partir daquele momento há um declínio. Jesus, que é o Rei, que é o Senhor, que é Deus, que é o Criador, ele se torna homem, como nós. E então depois disso, além de se tornar homem, você vê que ao longo do seu ministério, embora ele tenha tido muita fama e popularidade, ele foi rejeitado. Ele foi julgado indevidamente. Ele foi açoitado pelos líderes religiosos da época. E depois ele foi morto. E depois ele foi sepultado. E tudo isso mostra a humilhação. Aquele que deveria julgar a todos foi julgado por Pilatos, juntamente com líderes religiosos corrompidos. Então nós vemos essa humilhação. Mas então na sepultura começa a dobradiça, a virada. Jesus não é sepultado numa sepultura qualquer. Então a sepultura, que era de um homem rico chamado José de Arimateia, uma boa sepultura, ele é colocado lá. Então ali você tem tanto humilhação quanto já um pouco de exaltação. Ele é colocado num bom lugar. E aí depois disso então começa a subida. Ele começa o seu estado de exaltação. E ele então, o primeiro passo é a sua ressurreição. E depois disso, a sua ascensão, que veremos em breve.
Mas então nesse texto, Jesus agora está nesse momento da sua exaltação. Uma outra coisa que é importante entender, ao olharmos para o capítulo 20 de João, é que se você ler ele mais detidamente, você vai perceber que João registra isso aqui, não como alguém que conta uma história que ouviu, mas como alguém que viu. Ele é uma testemunha ocular. Ele estava presente e os detalhes, a maneira como ele conta a história, a maneira como ele não mente as fraquezas, a maneira como ele descreve os detalhes, mostra alguém que estava lá presente, viu a olho nu e testemunhou que de fato Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Veja que o texto, ele vai dizer no verso 1, no verso 5, no verso 6, no verso 12, no verso 14, no verso 18, no verso 20, no verso 25, 2 vezes, e lá no final, no verso 29, 2 vezes, ele vai utilizar um verbo que atesta isso. Vimos, nós vemos, eu vi. O verbo ver. Mostrando que todos aqueles que estão envolvidos na história, eles são testemunhas oculares. E é interessante que quando você vai e escuta o relato de Lucas, você vai perceber que no início do evangelho dele, ele começa o seu evangelho dizendo assim, ó, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. E ele diz então que ele, depois de investigar, de pesquisar, como um jornalista, como um detetive que vai atrás, que pesquisa, que procura, que entrevista, ele registra o testemunho das testemunhas oculares. Tanto é que Lucas é o único que registra a infância de Jesus. E diz, Maria guardava essas coisas no seu coração. Quem Lucas entrevistou provavelmente? Maria, provavelmente. Então você vê que os evangelistas, não só João, mas todos os 4 evangelhos, eles apresentam diversas evidências que faltaria tempo para mostrar para nós que eles foram de fato aqueles que viram Jesus. Do começo ao fim, eles estavam lá e eles poderiam autenticar essas verdades. Você vê que João faz um relatório sincero. Veja, irmãos, que o tom do texto, a surpresa, o luto, o medo, tudo que está aparecendo nas cenas dos encontros que Jesus tem com as pessoas. Porque você vê que Jesus se encontra com Maria do verso 11 ao verso 18. Ele se encontra com os discípulos do verso 19 ao verso 23. A parte depois, junto com os discípulos, ele se encontra com Tomé do verso 24 em diante. Então, nesses encontros de Jesus, nessas aparições, Jesus, João vai registrar para nós que todos esses discípulos, eles não esperavam a ressurreição. Eles não esperavam. Agora parem para pensar, alguém que quer contar um relato e quer que as pessoas creiam nesse relato, vai dizer assim, não, a gente nem estava esperando que ele ressuscitou. Não, ele iria para afirmar que não, Jesus ressuscitou. Nós estávamos esperando porque ele prometeu. E nós aguardamos e ele de fato ressuscitou. Isso prova que ele ressuscitou. Não, eles não escondem, você vê a sinceridade. Você vê que João, que é o outro discípulo do texto, porque os evangelistas tinham esse hábito de não se identificarem, é o outro discípulo que está com Pedro. Ele fala que eles não compreendiam a Escritura. Então perceba, eles eram pregadores da Escritura. Eles falaram assim, não, mas até esse tempo aqui, a gente não entendia nada. Seria plausível se você quer provar alguma coisa? Não. E você vê que o primeiro registro da aparição de Jesus foi para uma mulher. E naquela época, uma mulher que inclusive era marginalizada. Porque diz os evangelhos de Marcos e de Lucas que Jesus expulsou dela diversos demônios. Diversos. Segundo alguns, entendem que ela era uma adúltera, mas a grande questão é, se ela tinha demônios, ela tinha muitos pecados. E ela foi perdoada por Jesus e restaurada. E a primeira pessoa que Jesus aparece é para uma mulher ex-endemoniada.
E uma mulher num tribunal, em qualquer outro lugar naquele tempo, não tinha crédito. O testemunho delas não valiam. Mas quem que é a primeira testemunha da ressurreição? Não é apenas uma mulher. Se você ler em Lucas 24, você vai ver que Joana e outra Maria e outras estavam com ela, eram diversas mulheres. Provavelmente as mulheres que estavam aos pés da cruz. E que, ao cumprirem a lei de não ir no sábado lá, no túmulo, elas vão logo no domingo pela manhã. De madrugada, elas chegam lá e elas se deparam com o túmulo vazio. Então nós vemos essa sinceridade dos discípulos em mostrar que eles não compreendiam as Escrituras, embora Jesus tenha predito para eles os sofrimentos e a ressurreição, como vimos muitas vezes aqui no Evangelho de Marcos. O propósito de João, então, quando ele faz o registro desse capítulo, é nos mostrar e registrar esse evento, não apenas como um evento histórico, porque os elementos vão provar a historicidade, né, a evidência, né, dessa ressurreição como um evento único, mas é mostrar a evidência desse momento a partir do resultado ou da transformação que esse evento produziu na vida dessas testemunhas oculares que perceberam e viram e receberam Jesus como ressurreto. Esse é um dos maiores argumentos para provar que a ressurreição ela é genuína e verdadeira. A transformação, a disposição desses homens que estavam trancados com medo no cenário seguinte, mas que depois eles estão simplesmente sendo decapitados, apedrejados, mortos, perseguidos e ainda felizes com isso. Contentes pelo privilégio de serem aqueles que vão morrer por Jesus que ressuscitou. Então veja, essas coisas testificam a ressurreição. São 4 cenas, do 1 ao 10 mostra a ressurreição como algo necessário e histórico. Do verso 11 ao verso 18 mostra a ressurreição como algo que transformou o luto em alegria. E nós vemos que também do verso 19 ao 23, a ressurreição, ela transforma o medo em coragem para a missão. E você vê então que do verso 24 ao verso 29, a ressurreição, ela transforma a incredulidade em adoração genuína e verdadeira na vida de Tomé. Você vê que a ressurreição, como um fato histórico, ela traz essas coisas. Então nós poderíamos resumir esse capítulo da seguinte maneira, que a ressurreição, a grande mensagem desse capítulo é essa: a ressurreição, ela transforma o homem em alguém cheio de alegria, coragem e adoração. É isso que esse capítulo quer mostrar, que a ressurreição, como um fato histórico, ela transforma o homem que nela crê, que ela recebe, que crê em Jesus como ressurreto, em alguém cheio de alegria, coragem para o serviço e adoração genuína e verdadeira a Jesus Cristo. É isso que esse capítulo quer mostrar. Então vamos ver esses pontos. Primeiro, do verso 1 ao 10, nós temos a ressurreição como necessária e histórica. A gente percebe que a ressurreição é um fato histórico. Veja que o texto, ele vai mostrar elementos que atestam isso. Ele começa identificando o dia, o horário, mostra as circunstâncias, como estava o cenário. Então são todos esses detalhes que mostram que de fato ela aconteceu e foi constatada pelos apóstolos depois que Jesus ressuscitou. Por exemplo, o livro de Atos, no capítulo 1, começa o relatório, né, de Lucas para aquele homem chamado Teófilo, dizendo para ele assim: olha, relatando a você as coisas que Jesus começou a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele comeu, ele bebeu, ele esteve em diversos lugares fazendo isso e ensinando. Então, Atos começa como um registro histórico da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Paulo, da mesma forma, vai testemunhar em 1 Coríntios capítulo 15, que do começo ao fim, nos 58 versos que tem lá,
fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo como doutrina. E aí você vê, então, que lá Paulo vai dizer assim, as aparições de Jesus. Ele apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12. Esse momento de Cefas aqui provavelmente foi no caminho de Emaús. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria ainda está vivo, porém alguns já dormem, já haviam partido. Depois foi visto por Tiago. Que Tiago que é esse? O irmão de Jesus, que João 7 vai dizer que ele não cria em Jesus. Seus irmãos não criam nele. Tiago, Judas e mais alguns. Mas depois que eles veem Jesus ressuscitado, eles se convertem ao Senhor. Tiago se torna um líder na igreja. Ele escreve Tiago e Judas escreve Judas. Então os irmãos de Jesus se convertem. Então veja, por quê? Porque Jesus apareceu. Então só a ressurreição fez com que eles de fato crescem em Jesus Cristo. Quando ele dá esse testemunho visível. E ele fala, depois apareceu a mim como alguém fora do tempo. E ele fala que ele viu Jesus também. Isso acontece em Atos capítulo 9. Então a gente vê que conforme a Escritura, além de ser um evento histórico, porque o texto está mostrando isso, também era necessário que isso acontecesse. Havia essa necessidade. Por que Jesus simplesmente não morreu e ficou morto e foi para o Pai? Mas por que ele ressuscita? Por que ele aparece? Por que ele continua instruindo seus discípulos? Por que ele fica ainda um bom tempo com eles, aparecendo? Para que ele pudesse então fortalecer esses discípulos, comissioná-los, né? E mostrar que tudo o que aconteceu foi de fato conforme a Escritura. Ela era necessária. Você vê que no verso 9, do capítulo 20, ele vai dizer, João vai testemunhar que eles não esperavam a ressurreição porque eles não tinham compreendido a palavra de Deus, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Porque fazia parte do plano de Deus. E porque a ressurreição tinha um papel importante na justificação dos crentes. Paulo vai dizer isso. Irmãos, eu venho lembrar vocês do evangelho que eu anunciei, que vocês receberam e perseveraram. Por ele vocês foram salvos. E aí então no verso 3 ele diz, antes de tudo, no capítulo 15, de 1 Coríntios, antes de tudo, eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que aconteceu com Jesus foi prometido e profetizado nos profetas, na palavra, no Antigo Testamento. Ele está mostrando essa questão importante. Agora, olha só que questão importante também. Aqui uma aplicação doutrinária. Geralmente, quando nós vamos estudar a morte e ressurreição de Jesus, também, as teologias sistemáticas, a gente aprende isso. Olhando por esses textos, muitos ao longo da história tentaram descredibilizar a ressurreição. Inventaram teorias. E há pessoas que acreditam nessas teorias. Eu quero brevemente citar essas teorias para que vocês saibam o que muitas vezes as pessoas têm crido, que são as teorias da morte de Jesus. A primeira teoria que inventaram para tentar descredibilizar a morte e a ressurreição de Jesus, como se de fato ele tivesse ressuscitado, eles disseram que Jesus na verdade não morreu, ele desmaiou na cruz. E aí então tiraram ele desmaiado da cruz, fizeram um processo, né, que eles faziam com os mortos, no caso ali de Jesus. Você vê que ele tinha linhos enrolados nele, ele tinha o sudário, né, que foi enrolado na sua cabeça, um lenço. Inclusive, existe aí uma teoria do santo sudário, que é de fato o que parece bem suspeito. Mas então você vê que tem essa questão desses lenços que aparecem aqui, que aparecem. E seria improvável que alguém desmaiado, enrolado, atado, se desenrolasse e removesse uma pedra selada com o selo de Roma, com diversos soldados na porta, conforme Mateus 28 diz que os judeus falam assim, eu ouvi ele falando que ele ia ressuscitar. Pilatos, põe alguns guardas lá para os discípulos não roubar o corpo desse cara e falar que ele ressuscitou depois. Porque daí então o embuste segundo vai ser maior do que o primeiro. Ele já falava que ele era o Cristo. Agora se ele ressuscitar, então aí roubarem o corpo dele.
E isso nos leva à segunda teoria. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Passaram pelos guardas, removeram a pedra, roubaram o corpo, levaram embora e inventaram essa mentira, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Mas todas essas coisas são infundadas, porque a gente vê a maneira como Jesus foi morto. Ele foi espancado, ele foi crucificado, ele foi traspassado. Os romanos eram especialistas em execução. Esse homem jamais teria força para sair do túmulo. Os discípulos são descritos como medrosos. Eles não estavam com medo de Roma, eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus nos textos seguintes. A tumba estava guardada. Eles não esperavam a ressurreição. Então, não tem como Jesus ter desmaiado, porque Roma não enterrava ninguém desmaiado. Eles eram especialistas em matar, e eles matavam mesmo. E não tem como Jesus ter sido roubado. Entre outras teorias, rapidamente citando, teoria da alucinação. Eles começaram a ver espíritos e se alucinar. Bem infundado, isso aqui não merece nem resposta. Teoria da tumba errada. Eles foram em outro lugar. Mas o texto diz que eles sabiam onde era a tumba, era na tumba de José de Arimateia. Eles sabiam exatamente onde era a tumba. Era uma tumba diferente. Você vê que também existe uma outra teoria da substituição, que, na verdade, essa aqui é a teoria dos islâmicos. Isso está no Alcorão. Eles falam que Jesus não morreu, mas que alguém, um pouco antes de Jesus ser crucificado, tomou o seu lugar. Provavelmente foi Barrabás? Não foi não. Barrabás foi solto, não foi? Quem seria esse homem que foi no lugar de Jesus? Não tem base histórica e nem bíblica, né? Eles fazem isso para desmerecer a morte de Jesus consecutivamente à sua ressurreição. E tem a teoria do mito e da lenda, que as pessoas falam que a ressurreição foi uma doutrina séculos depois que o cristianismo começou ali em Jerusalém. Que eles continuaram seguindo os ensinos de Jesus, mas que depois, para a fé não morrer, se fosse, olha, Jesus ressuscitou. Mas também não faz sentido, porque como é que alguém só com o ensino de Jesus e de um Messias morto, eles iriam dar suas próprias vidas no livro de Atos? Morrer por causa da fé? Isso também não faz sentido. Então, nisso nós vemos que a ressurreição de Jesus Cristo ela é necessária e ela é histórica. Um outro ponto importante nesses versos que nós estamos falando é nós percebermos que João, ele foi talvez aqui um dos primeiros a crer na ressurreição. Ele não precisou ver Jesus. Ele não precisou ver o corpo de Jesus. Ele só viu os lenços. Ele entrou depois e ele viu o sudário dobrado longe dos lenços. E aí, então, o texto não dá detalhes, mas provavelmente aquilo foi o suficiente para João perceber que, de fato, Jesus, aquele que ele viu realizar muitos milagres, ele de fato ressuscitou. Ele voltou à vida. Então, a gente percebe que a ressurreição, ela faz a fé brotar no coração de João, antes mesmo que ele tivesse visto o maior de todos os sinais, Jesus em carne e osso, num corpo glorificado diante dele. Então nós vemos essa constatação. Em segundo lugar, a gente vê que a ressurreição, ela trouxe alegria verdadeira e genuína. Veja que os versos 11 e 18 vai nos dizer que Maria, depois de verem o túmulo, os discípulos eles vão embora. Mas Maria, ela fica inconsolável. Ela provavelmente não aceitava que Jesus tinha morrido, da forma como tinha morrido. E ela permanece lá. Ela fica no túmulo. Ela continua naquele lugar chorando. Enquanto ela estava ali chorando, talvez assentada, quedada-se no chão, ela olha para dentro do túmulo e ela vê 2 anjos, que também é uma evidência da ressurreição, que aparece na Bíblia, nos grandes marcos da vida de Jesus. Você percebe que os grandes momentos importantes da vida e do ministério de Jesus, nós temos a manifestação ou de um anjo ou da Trindade. No batismo, a Trindade. Na transfiguração, a Trindade. Deus falando. Mas vejam só, nas outras ocasiões nós temos o nascimento, um anjo comunicando. Na verdade, quando ele ainda vai ser colocado no ventre de Maria, depois no seu nascimento também. Nós vemos que depois na tentação de Jesus, um anjo lhe serve.
nós percebemos que ao olhar para esse momento da ressurreição, um anjo também está aparecendo, 2 anjos para ser exato. Um outro evento que não aparece anjos, mas que marca um evento importante, mostrando que algo sobrenatural está acontecendo, é que quando Jesus morre, há um tremor, o véu se rasga, mortos ressuscitam. Então você percebe que esses momentos na vida e no ministério de Jesus marcam coisas importantíssimas para que a gente se lembre deles como algo distinto. E a ressurreição é um desses momentos. Os anjos aparecem para atestar e testemunhar que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. E diante de todo esse cenário, Maria vai ali, ela tem uma conversa com alguém que ela acha que é um jardineiro, que muito provavelmente cuidava de alguns túmulos, de algumas sepulturas, de alguns sepulcros. E aí ela começa a falar e pergunta, olha, levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram. Veja, ela não está esperando a ressurreição. Ela acha que roubaram o corpo de Jesus. Isso também é uma evidência, isso também é um testemunho. E aí você percebe que Jesus fala com ela, e quando ele chama ela de Maria no verso 16, ela não reconhece Jesus pela sua aparência. Porque embora fosse o mesmo corpo, também era um corpo diferente, um corpo glorificado. Mas que ainda tinha algumas marcas das suas mãos, do seu lado. Mas quando ele fala Maria, como uma ovelha que reconhece a voz do seu pastor, ela imediatamente o chama distintamente de Rabone, que é mestre, que é o meu Senhor. E aí a gente vê que uma mulher que estava enlutada, ela é consolada pela ressurreição de Jesus. Ela recebe alegria e você percebe que o texto não diz, mas pela maneira que o verso 17 está afirmando para nós, que Jesus diz para ela, não me detenha porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e faz isso, talvez ela tenha se lançado sobre Jesus de maneira acalorada. Diz a Bíblia em Lucas que as mulheres se lançaram aos seus pés quando viram ele ressuscitado. Quando ele chega diante delas, quando elas saem do túmulo. Também conversando com um anjo. E quando Jesus fala isso, então, olha, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele está querendo dizer assim, olha, Maria, não se apega ao meu corpo, porque eu vou subir. E parece que aquilo que era o maior consolo dela era assim, se eu tiver o Jesus aqui, fisicamente, então eu vou ser consolada. Né? E aí ela se apega nesse fato, mas Jesus está dizendo para ela, assim, olha, não me segures, porque não se apega ao meu corpo, mas tem algo mais urgente agora para você fazer. Vai e anuncia aos outros, aos seus irmãos, fala para eles, que eu subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E ela sai e ela anuncia aos discípulos aquilo que ela viu. Ela diz, eu vi o Senhor. Ela testemunha para os discípulos. E aqui então a gente vê essa bênção, que primeiro, a ressurreição, ela traz uma genuína alegria para corações enlutados, mas ela traz a bênção de nos fazer oficialmente irmãos de Jesus, filhos legítimos de Deus. Então não são todos filhos de Deus, mas são filhos de Deus e irmãos de Jesus, aqueles que creem em Jesus, tal como as Escrituras afirmam e nos mostram. A ressurreição, ela concretiza essa bênção de nós nos tornarmos filhos de Deus. Porque agora, Jesus, que anteriormente chamou esses homens pelos seus nomes mudados, pelo seu nome de alunos de discípulos, pelos seus nomes de comissionados apóstolos, pelo seu nome no momento de por uma forma carinhosa no seu momento de sofrimento de amigos. Agora ele diz, vai lá e fala para os meus irmãos. Jesus chama os discípulos de meus irmãos. É o que nós somos de Jesus. Ele é o primogênito, o primeiro, o filho legítimo, unigênito. Nós fomos, pela fé, adotados, recebidos pelo Pai como irmãos de Jesus Cristo. Olha que grande bênção que a ressurreição faz. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, você não poderia ser filho de Deus. Paulo vai dizer isso. Se Jesus não ressuscitou,
Então nós estamos perdidos nos nossos pecados e a nossa vida, ela não passa de uma vida miserável. Podemos comer, beber, viver tudo aqui e agora, porque vai acabar. Mas não, ele fala assim, não é assim que a gente pensa, porque a gente, de fato, a gente vive para Deus, porque a gente sabe que mesmo morrendo, nós vamos viver, porque a ressurreição é essa garantia. Nós vemos todas essas evidências aqui presentes nesse texto, como evidências da ressurreição, essa transformação que ele gera em Maria. Em terceiro, nós vemos que a ressurreição ela desperta para a missão. Os discípulos estão, do verso 19 e 23, escondidos e com medo dos judeus. Mesmo João já crendo, mesmo Pedro tendo visto, mesmo Maria testemunhando, eles não foram tomados de coragem. Não, então agora o Senhor ressuscitou. Nos outros evangelhos dá outra informação melhor, que Maria fala assim, vai e reúne eles lá e fala para eles ficarem em tal lugar, que eu vou lá encontrar com eles. E eles estão com medo. Eles já poderiam estar com o coração cheio de alegria, falando assim, nós vamos encontrar o Senhor. Porque Maria viu, nós vimos o túmulo vazio, nós vimos os lenços, vimos o sudário, vimos tudo, agora só falta nós encontrarmos o nosso Senhor. Mas não, eles estavam com medo, angustiados, preocupados, talvez confusos. E Jesus chega no meio deles e transforma tudo aquilo que lhes impedia de crer nessa verdade e desfrutar dela. Em primeiro lugar, ele começa aparecendo a eles e trazendo a sua paz. Veja que o texto diz que quando Jesus aparece, é interessante que Jesus não chega para eles falando assim, seus traidores miseráveis, que me abandonaram, que me deixaram, que me negou. Pedro, olha aqui para mim, Pedro. Confessa agora que você me traiu. Não, ele chega diante dos seus discípulos e ele dá aquilo que eles mais precisavam. Ele diz, a paz, recebam a paz. A gente percebe nesse texto o caráter misericordioso de Jesus. Veja como Jesus é misericordioso e amoroso. Ele não trata você conforme seus pecados. Você já pensou se Jesus retribuísse você na medida da sua fé e da sua obediência? Jesus não faz isso. Os discípulos estavam com medo e abandonaram ele. E ele aparece dizendo, a paz seja com vocês. Tomé foi incrédulo e negou, falou, não, eu só vou acreditar quando eu ver o furo na mão e a ferida do lado, e eu tocar nelas, porque não basta só ver, eu quero tocar. E Jesus chega e fala com Tomé, paz seja com você. Tomé, toca, pode relar. Olha como Jesus se acomoda, olha como ele desce, olha como ele se achega a nós conforme a nossa necessidade. Para não impedir que a gente venha descambar na fé, ele vem e dá aquilo que nós necessitamos. É por isso que muitos de nós, no início da conversão, somos meninos ainda na fé. O Senhor, na sua graça, nos dá experiências que transcendem a realidade desse mundo. Por quê? Para gerar fé em corações débeis, como o de Tomé. Mas depois, quando você começa a crescer e ficar mais maduro, aí ele ensina pra gente que agora é o tempo de andar segundo a fé na palavra. Não tem mais como ficar pedindo experiência sobrenatural. Agora ele quer que a gente ande por fé. Mas às vezes no começo, muitos de nós desfrutamos de coisas sobrenaturais. E vocês sabem disso. Mas não é que Deus não pode dar também mais não. É isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo dizer por que às vezes Deus faz coisas que parece que ele está quebrando um protocolo, né? Ele faz isso por causa da nossa fraqueza. Mas se você percebe que depois ele faz com que os apóstolos, que começaram o seu ministério com muitos milagres, continuem só na pregação e na exposição da palavra. E isso tinha que ser suficiente. Então a gente percebe isso, que Jesus ele tem essa misericórdia, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Veja, ele não nos lança fora. Ele não nos recusa, ele não fala assim, eu vou fazer uma reciclagem aqui. Se fosse numa empresa, ele ia olhar para os seus trabalhadores e falar assim, esse aqui me negou 3 vezes, esse restante aqui foi embora, fugiu,
Tomé, agora que eu estou ressuscitado, não está crendo, passa no RH e vai embora. Jesus não faz isso. O reino de Deus não é empresa. A igreja não é empresa. Jesus não lança fora as pessoas por causa das suas debilidades e fraquezas. Ele trata elas. Ele cuida delas. Ele restaura elas, como restaurou Pedro que negou, como restaurou a fé dos discípulos que estava quebrada, como restaurou Tomé que estava incrédulo e levou ele à confissão mais poderosa da divindade de Jesus Cristo: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é o meu Deus. Agora eu creio. Veja como Tomé reage, veja a graça do Senhor Jesus. Ele devolve a alegria para esses discípulos. A Bíblia diz que os discípulos, no verso 20, eles se alegraram quando eles viram Jesus, que eles foram retomados de ânimo, mas que agora também eles recebem um propósito e uma missão. Jesus disse para eles 2 vezes que a paz esteja com vocês. Depois ele diz: recebam o Espírito, e comissiona eles para que eles sejam seus representantes. E a gente percebe que isso vai se cumprir não no Evangelho, mas em Atos. Atos é a continuidade, é como se fosse o livro, volume 2. Né? A gente tem os livros, né? Os volumes. Atos é como se fosse o volume 2, a continuidade da história. Você agora vejam os resultados daquilo que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Olha como esses discípulos viveram, olha como a igreja viveu. Será que foi o fim da fé? Não! Olha só como a igreja cresceu e avançou poderosamente. Então Atos é para mostrar que esse comissionamento de Jesus, ele se cumpre e ele vai avançando ao longo da história. Você percebe que é exatamente isso que Paulo também, ele vai testemunhar em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai mostrar para nós que o que fez com que ele, assim como os discípulos, deixassem o medo para serem corajosos. Maria que estava em luto para ser consolada e ser cheia de alegria. Tomé que estava incrédulo para adorar a Deus, Jesus como Deus. O que fez? Foi a ressurreição. E o que Paulo viu? O que Paulo experimentou? Que fez com que ele deixasse de ser um assassino de cristão. Olha para Atos 9. A Bíblia diz que Paulo respirava ameaças de morte. Que ele testificou com a morte de Estevão no capítulo 7. Assinou embaixo que ele perseguia o crente, que ele matava crente. O que é que fez Paulo deixar de ser um assassino de cristão para se tornar um apóstolo, um pregador? O que é que fez você deixar a sua vida pregressa para estar aqui hoje adorando a Deus? Se não for a convicção de que você está adorando um Deus que você, embora não tenha visto com os seus olhos Jesus Cristo ressuscitado, você tem a certeza pela obra sobrenatural do Espírito Santo que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou por causa de você. Se não for isso que te faz vir aqui, você está aqui pelo motivo errado. Se não for para adorar Jesus ressuscitado, você está aqui pelo motivo errado. Porque esse lugar aqui, esse ambiente, toda essa maneira de realizar tudo aqui é feito para a glória de Jesus Cristo que está vivo. É para adorar Ele. E essa é a nossa convicção, é essa convicção de que Jesus ressuscitou, que fez com que eu e você deixássemos os pecados terríveis que nós vivíamos no passado. Porque nós temos essa convicção, pela experiência, pela palavra, pela transformação operada em nosso coração, assim como eles experimentaram essa transformação, você também foi transformado, e é por isso que você adora Jesus. Porque um dia Ele alcançou você, Ele se revelou a você pela palavra. E é nisso que Paulo se apoia quando ele enfrenta a própria morte. Ele diz isso, ele falou assim, olha, por que é então que nós nos expomos aos perigos toda hora? Se como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Que me adianta sofrer riscos de morte? Se os mortos então não ressuscitam? Ele fala isso. Se Jesus não ressuscitou,
E os mortos não vão ressuscitar? Por que que eu vou arriscar minha vida e ser morto por uma mentira? Esse é o grande ponto. Os discípulos entregaram as suas vidas, porque eles tinham a convicção de que eles estavam entregando as suas vidas pela verdade, que eles experimentaram. E a gente vê que a ressurreição em Tomé, dos versos 24 em diante, trazem adoração genuína. Algumas aplicações finais para nós terminarmos. Primeira aplicação, a gente vê, como já falamos, que a ressurreição, ela tem esse poder de transformar verdadeiramente a nossa vida. E como nós já falamos, foi isso que mudou o nosso coração. A boa notícia, a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para nos justificar, é a mensagem do Evangelho. A gente vê que o luto, ele foi transformado em fé na vida de João, de que o luto ele foi transformado em alegria na vida de Maria, de que o medo foi transformado em missão e coragem na vida dos discípulos, e que a dúvida ela foi transformada em adoração na vida de Tomé. Literalmente, cada encontro que nós vemos nesse capítulo 20 mostra a transformação do homem como um todo, nas suas emoções, na sua vontade, na sua espiritualidade. Deus não transforma uma parte de nós, Ele transforma por completo. E você vê que Ele dá para os discípulos tudo aquilo que eles precisam para viver uma vida abundante na igreja. O consolo, o poder, o envio, a fé, Ele dá tudo. Ele dá tudo. E a igreja vive de maneira pungente no livro de Atos. E aqui então tem uma aplicação para você, que é crente, que um dia pregaram para você, mas você não prega para ninguém. Prega Jesus Cristo morto e ressuscitado, porque é no poder desta mensagem que as pessoas vão se converter. Você se converteu assim um dia. Prega o Evangelho. A segunda coisa que a gente vê é que todas essas coisas que nós já falamos autenticam a pessoa e a autoridade de Jesus como nosso Senhor. Portanto, irmãos, se submetam a Jesus, porque Ele é o único digno de receber a sua total e completa submissão e louvor. Ele é o único digno pelo qual você pode se sacrificar a sua vida, o seu tempo, a sua energia, os seus recursos. Ele é o único digno de receber a exaltação, não só porque Ele venceu a morte na sua humilhação, mas porque Ele vive e Ele está assentado à destra do trono de Deus para governar. E a Bíblia diz que em breve Ele retornará para buscar aqueles que nele creem. Se submeta a Ele, viva para Ele. A ressurreição é uma boa notícia, uma maravilhosa notícia. Ela é a boa notícia de que os seus pecados foram perdoados e de que você foi justificado pelo Senhor, conforme nós já falamos. A ressurreição, ela é a boa notícia de que em Jesus você tem a garantia que Ele libertou você dos seus inimigos, sendo o principal deles a morte. A Bíblia diz isso, irmãos. Paulo, ele faz um hino de louvor no capítulo da ressurreição, falando assim, olha, a morte foi tragada pela vitória de Jesus Cristo. E ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus em Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Em Jesus nós vencemos a morte. Essa promessa bendita é de que em Jesus Cristo, um dia, você que crê nele, e você passar pela morte, você viverá para sempre. A Bíblia diz em João 11, 25 a 26, logo após Jesus ressuscitar Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo homem que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É a pergunta que ele faz. Ele anuncia essa verdade. E por último, a ressurreição, ela é a boa notícia
de que você pode exercer o seu serviço espiritual ao Senhor, no poder e na confiança dEle, sabendo que Ele vai realizar por meio de você o que Ele quer de maneira eficaz. Você percebe essa verdade? Porque também no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala isso, que ele só é bem-sucedido como apóstolo, não porque ele é um bom apóstolo, não porque ele estudou aos pés de Gamaliel, o grande teólogo da época, não porque ele lia muitos livros, não era por causa disso. Ele era bem-sucedido no seu ministério e ele diz exatamente que ele fez tudo o que ele fez pela graça de Deus. E a graça de Deus foi concedida a ele, não se tornou vã. Antes ele trabalhou muito mais. Não ele, mas a graça de Deus com ele. Portanto, pregamos o evangelho e assim vocês creram. Ele diz isso em 1 Coríntios 15, do 9 ao 11. Ou seja, ele está fundamentando que a fé que a igreja recebeu e se converteu, os seus ouvintes naquela ocasião, não foi porque ele era um bom pregador, até porque naquela ocasião não era. Você vai ver em 1 Coríntios, ele vai dizer que quando ele pregou o evangelho para eles, ele não fez como um eloquente pregador. Ele se delimitou a uma única mensagem. Olha, Jesus morreu e ressuscitou, e foi isso que salvou a igreja. Essa mensagem. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Num lugar onde tinham milhares de filósofos e arautos especialistas em a arte da comunicação. Paulo foi simples, isso converteu. Foi o poder de Deus, foi o poder da ressurreição. E então ele termina o capítulo de 1 Coríntios com um verso que diz assim: então, com base na ressurreição de Jesus Cristo, façam isso. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, com base em tudo que vocês ouviram, fundamentado dessas verdades que Jesus ressuscitou, ele diz: sejam firmes, inabaláveis, abundantes naquilo que vocês fazem para o Senhor, tendo a certeza, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Faça tudo para a glória de Deus, sabendo que por causa do poder da ressurreição de Jesus Cristo, Ele vai realizar aquilo que Ele deseja em você e através de você.